Ciro Gomes e o 8 de março com as mulheres pedetistas. Fala, galera da Ciro Progressista! Aqui estou eu novamente, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política, análise de terça-feira. Antes de começar a falar sobre o que eu elenquei lá na chamada, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou. É importante que vocês façam esse engajamento, que também comente sobre o que eu vou expor daqui a pouco para vocês, até para favorecer o algoritmo, para favorecer que esse vídeo espalhe pela internet, que os algoritmos façam com que aumente as visualizações e a efetividade do mesmo. E se você está vendo pela primeira vez esse vídeo aqui e não é inscrito, não custa nada. Se inscreve aí, certo? E se já é inscrito, vocês sabem, ative o sininho para receber todas as notificações de todas as postagens por aqui. Certo? Antes de comentar essa importante ação política proposto aí por Ciro Gomes, pelo PDT com as mulheres, nesse dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, só salientar a importância de vocês, mulheres, para a Constituição, para a democracia, para o processo político e para a sociedade. Desejo esse vídeo em especial para as mulheres mais importantes da minha vida, a minha mãe, a minha irmã, a minha noiva, claro, também as minhas avós, tias e primas, e a cada uma de vocês que abrilhantam esse canal e esse espaço político, certo? Já começando a falar sobre o Ciro, deixando o filé mignon para logo depois, vocês viram que o Ciro deu uma diminuída aí nos últimos dias. Semana passada foi frenética, ele deu inúmeras entrevistas para as rádios, foram 6 ao todo, também para a TV, aquele programa lá, a filial da cultura em Santos, foi interessante, falou um pouco mais sobre a conjuntura de lá. Ontem deu uma ótima entrevista para o canal Arte da Guerra, falou com o comandante Robson Farinazzo, falou muito sobre a soberania nacional, sobre a importância do fortalecimento da defesa, da tecnologia, né? Também falou muito sobre como devemos defender a Amazônia sem com que se permita o desmatamento, falou sobre a entrega da base de Alcântara, entre outras coisas. Se você não assistiu, corre lá no canal Arte da Guerra, vou deixar para vocês aqui no link da descrição. Foi muito bom, um papo de 1 hora e 44 minutos, né? Um papo nacionalista, um papo verdadeiramente patriota. O Ciro tem que ir mesmo nesses espaços, até para dialogar com um eleitorado que ainda não é dele, e ele mostrar que de fato é o cara que realmente vai restabelecer o nacionalismo, fazer com que o Plano Nacional de Desenvolvimento seja contemplado na prática. Certo? Bom, vamos agora ao tema principal do vídeo, que foi aí nos últimos dias essa grande ação política, grande ação de marketing proposto pelo João Santana, pelo PDT e obviamente pelo Ciro Gomes. Vocês viram, eu falei nos últimos 2 vídeos da semana passada sobre essas novas inserções do Ciro. Só com as mulheres, por exemplo, foram 2 variações, 3 na verdade, teve uma terceira ali complementar, né? Teve início no último dia 28 e se encerra exatamente hoje, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É sempre bom a gente salientar essa importante data. Pelo que eu vi, o Ciro Gomes ele aproveitou bastante essas inserções, reverberou muito fortemente na grande mídia, no offline também, ou seja, no povão, no boca a boca, porque elas foram veiculadas em grande parte nos veículos de massa, que ainda são as TVs abertas. Não é? É importante também que já trazendo novamente para o online, que o Ciro nos últimos dias, segundo reportagem do Valor, ele teve bem menos menções negativas que os seus concorrentes da terceira via, Moro e Dória.
Então isso é bastante sintomático, né? O trabalho do João Santana, da equipe do mesmo e do próprio Ciro, as entrevistas que ele vem dando, as postagens, estão surtindo efeito. Aos poucos, mas estão surtindo efeito, né? No final do vídeo eu vou falar como o Moro está cada vez mais naufragando nessa sua pré-candidatura à presidência e o Ciro, na contramão, ele está cada vez mais crescendo. É claro que ainda de maneira muito lenta e gradual, mas está. Isso é importante, não é? E que é importante também é exatamente esses vídeos, essas pílulas valorizando os principais quadros pedetistas femininos. Como eu falei no último vídeo, mencionei quase todas elas, teve uma certa rusga, uma certa polêmica. Por que o pessoal não colocou as mulheres trans, os quadros que representam LGBTQIA+, como é o caso da Amanda Anderson e da vereadora Duda Salabert? Eu concordo que elas têm que participar. É evidente que sim. É evidente que sim, mas muita gente não sabe criticar. Roupa suja a gente faz internamente. A gente não pode dar arma aí para os lacradores, petistas e pissolistas. Vocês viram, o pessoal ficou reclamando à torta e à direita no Twitter sobre a falta tanto da Duda quanto das outras figuras, e deu arma aí para a Holanda, para a gente do PT e do PSOL, para o gabinete do ódio do PT também, ficar fustigando isso. Não é? Não, o caminho não é esse, a gente tem que cobrar assim, mas internamente. Porque se você for lá no seu Twitter bradar que o PDT tá errando, que o Ciro tá errando, que tá havendo preconceito, você tá jogando contra, é um fogo amigo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Não é? Polêmica à parte, vocês viram na Ciro Games que rolou agora há pouco, teve todas essas mulheres que participaram das inserções muito boas, muito melhores que aquelas do passado, de 2016, 2017, como eu falei para vocês no vídeo de terça passada. E também, inclusive, a própria Duda Salabert e a Amanda, que é presidente nacional do movimento do PDT LGBTQIA+. Um movimento muito importante na luta contra a homofobia, não é? Então, a gente tem que salientar esse trabalho muito bem feito da equipe do Ciro e do próprio Ciro, esse esforço dele, né, de mostrar que ele é o candidato que vai priorizar a participação feminina. Ele já fez isso enquanto prefeito de Fortaleza e governador do Ceará. Praticamente metade do seu secretariado, nesses 2 mandatos, foram compostos por mulheres. E ele reafirma que se ele for eleito presidente, metade ou quase metade dos ministérios também serão ocupados por mulheres. Podem ter certeza. Não é feminismo de goela. Porque não adianta você parabenizar e homenagear as mulheres se você não divide o poder com elas. Então é isso que o Ciro propõe, é isso que o PDT propõe. Então é um golaço essas últimas campanhas, esses últimos vídeos de João Santana, Ciro Gomes e companhia. Só para finalizar essa parte aqui do Ciro, na quinta-feira eu vou comentar um pouco mais sobre essa grande Ciro Games, essa especial Ciro Games dedicada às mulheres. E daqui a pouco, às 10 horas, vai ter uma entrevista inédita do Ciro Gomes em um programa na TV Aparecida. Fiquem de olho, fiquem de olho. Com certeza vamos jogar alguns trechos interessantes dessa entrevista aqui para vocês. É na TV Aparecida, mas provavelmente também vai ser exibido aqui no YouTube e na internet, certo? Na quinta-feira, assim como a Ciro Games, os detalhes da Ciro Games dessa terça, também irei comentar sobre essa boa conversa. E, claro, sobre a nova passagem de Ciro Gomes por terras mineiras. Sim, na quinta e sexta-feira ele voltará e com certeza terá grande agenda e eu vou comentar tintim por tintim para vocês. Vocês sabem, nessa segunda parte do vídeo, eu comento um pouco sobre os inimigos / adversários de Ciro Gomes. Começando pelo Lula, bom, vocês viram, parece mesmo que o Alckmin vai ser o vice dele, se já é favas contadas, o que, assim, não me causa surpresa, mas, sim, um certo grau de decepção, é que ele será vice pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Infelizmente, o PSB cedeu as pressões do hegemonismo lulista, petista. Vão caminhar juntos
não tem jeito. Agora vamos ver se o governador do Espírito Santo, Casagrande, se ele realmente vai sair do partido. Porque ele não vai fechar com o Lula. Ele já deixou claro isso. Não vai fechar com o PT. Né? Inclusive, o senador Contarato deve ser seu adversário lá, na disputa do governo capixaba. Não é? Mas assim, o Lula faz tudo pelo poder. Tudo pelo poder. Muita gente ainda não engoliu essa questão lá no PSOL e até mesmo no PT, do vice seu Alckmin, que é claramente um cara conservador, claramente um cara que atacou professores e minorias enquanto governador de São Paulo, né? E tá lá, virtualmente como vice do São Lula. Mas a gente vai continuar cobrando essas contradições, esses erros políticos e, lógico, os antigos e os vindouros casos de corrupção. Bom, vocês viram, falando agora sobre Bolsonaro, parece até que é uma provocação, é de propósito, não tem cabimento. Vai ter um evento falando sobre mulheres só com homens, com Paulo Guedes, Tarcísio, Lira e o próprio Bolsonaro. Nenhuma mulher, nem Damares, nem a Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura. É um assinte, não é? Esses caras, além de fascistas, são abertamente machistas, misóginos. Não é? Mamãe Falei é fichinha perto desses caras. Aliás, daqui a pouco eu vou falar sobre esse escroque do MBL. Mas voltando pro Bolsonaro, não adianta vir com essa bobagem de aparecer com uma gravata rosa, com a Michelle Bolsonaro também de camisa rosa, dando um beijo nele, agradecendo a cortesia, o cuidado que ele tem com as mulheres. O Bolsonaro é extremamente machista. E essa sua participação no governo, ele só reverberou, só deu margem para o aumento de feminicídios. Sem contar que ele não apresenta políticas eficazes para as mulheres, não só nessa questão de combate à violência contra elas, mas até na ampliação de espaços na sociedade e até mesmo na política. Esse governo, ele é o mais misógino da história do Brasil. Não é? Então, só cola para vocês, bolsominions. Vocês vão com o Bolsonaro até a morte, até a lata do lixo da história. Mas quem não, a gente vai pedagogizar, sobretudo as mulheres, para vir conosco, para vir com Ciro Gomes. Bom, e para finalizar o vídeo dessa terça-feira, 8 de março, lógico, eu vou falar sobre o marreco Sérgio Moro. Vocês viram, eu fiz questão de fazer um react no último sábado sobre o famigerado Demorou Podcast, que é um fiasco muito ruim, tanto na parte de apresentação, de retórica, de elaboração das perguntas, das falas, quanto da parte estética, duração, enfim, tudo errado, tudo errado. Vou deixar para vocês aqui no vídeo final e também no link, na descrição, esse meu react, bem interessante. O pessoal também do Meteoro Brasil fez algo semelhante. Mas assim, o Moro, ele tá em decadência, saiu até na imprensa aí, que ele tá com verba muito limitada, o Podemos parece que não tá acreditando muito nessa campanha presidencial dele, cada vez mais fica difícil que ele continue com essa aventura, é mais provável que ele vá mesmo para o Senado do Paraná ou algum outro estado, e não adianta ele agora tentar se desvencilhar do Mamãe Falei, vocês viram, não vou comentar muito mais, mas o Arthur Duval, Mamãe Falei, falou aquelas frases inomináveis, não sei por que ele foi na Ucrânia, foi para aparecer, né, e para fazer um turismo sexual com aquele imbecil do Renan Santos, que é outro escroque do MBL, Arthur Duval, Mamãe Falei, Renan Santos, Kim Kataguiri, ou até mesmo Nando Moura, são escroques ex-bolsonaristas que agora estão lá tentando levantar a bola do Moro, e não adianta o Moro tentar se desvencilhar. Toma que o filho é teu, Moro. Esse cara seria o seu candidato ao governo em São Paulo. Ele mesmo desistiu, né? Mas fica aí a pecha. Fica aí essa mancha. Mais essa. Não é? Então não tem como. O Moro e o MBL são outros lixos que também irão para a lata do lixo da história. Outros escroques, que até pouco tempo atrás estavam com o Bolsonaro. Mas também são uma escória. E a gente vai continuar cobrando-os, aconteça o que acontecer. Vocês não passarão impunes. Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa terça-feira, dia 8. Só salientando,
Se você puder nos ajudar se tornando membro, são 3 níveis. Torne-se membro para que a gente possa produzir mais. Quem é membro sabe, ontem mesmo saiu um artigo só para eles. Em breve vai vir muito mais, né? Ao todo somos 15 membros agora. Então faça como eles e receba conteúdos exclusivos e, consequentemente, vocês nos ajudarão, certo? Se não puder ajudar se tornando membro mensal, você pode fazer uma ajuda esporádica e pontual através do nosso Pix, que é esse aqui. Canal ciroprogressista@gmail.com. Vocês podem doar qualquer valor que vai cair diretamente na minha conta pessoa física. Certo? Era isso, gente. Quinta-feira estou de volta com mais uma análise. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo que eu expus. E aí, vocês gostaram dessas inserções do Ciro com as mulheres, da Ciro Games com as mulheres, dessa movimentação que o PDT tem reafirmado junto das importantes figuras femininas? Vocês gostaram das últimas entrevistas do Ciro, sobretudo lá com o comandante Robinson e daqui a pouco com o pessoal da TV Aparecida? O que vocês esperam do Ciro em Minas nos próximos dias? O Lula e o Alckmin, eles vão fazer de tudo para chegar no poder? O Bolsonaro é de fato o cara mais misógino da história do Brasil, da presidência do Brasil? O Moro está cada vez mais derretido e próximo de desistir? Deixe a sua opinião, valeu, um abraço e até quinta-feira.